Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite para todos. Como eu mencionei, no domingo, eu estaria falando um pouco aqui sobre a vida de fé de um homem de Deus chamado George Miller. É um personagem que não está, com certeza na Bíblia, não está, mas que deixou um legado na história, por sua vida de oração e leitura da palavra. Quando lemos Hebreus 11, esse livro é conhecido como o livro, a galeria dos heróis da fé, A galeria dos heróis da fé de pessoas que venceram pela fé, viveram pela fé, e muitos deles morreram pela fé. Ali vemos, por exemplo, que pela fé Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. Vemos que pela fé Noé construiu uma arca que salvou sua família. Vemos também que pela fé Abraão deixou sua terra, Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia, confiando na palavra de Deus. E foi assim, que o Espírito Santo contou as incríveis proezas daqueles homens que ousaram crer em Deus, ousaram confiar no Senhor. Porém, foi aí no século XIX que Deus aí acrescentou a seguinte lista, dos heróis da fé, dizendo: pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes ao redor do mundo e ganhou multidões de almas para Cristo. Desde que eu me converti, eu sempre gostei muito de biografias, de estudar, ler a vida de homens e mulheres de carne e osso que viveram para Deus e realizaram proezas em nome do Senhor. E George Miller foi um que sempre me encantou muito. Quem foi George Miller? É uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Um homem simples, que cria em Deus, de maneira simples, vivia de maneira simples, mas que marcou a história da igreja, com uma fé simples num Deus que é grande e poderoso. Infinitamente muito mais poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O George Miller viveu aí no século XIX, mas até os dias de hoje, a sua vida é lembrada de maneira muito empolgante por seu estilo de vida de oração e amor pela palavra de Deus. Sabe por quê, querido? George Miller, ele tinha um princípio. Ele não pedia nada a homens. Ele pedia tudo que necessitava somente a Deus. E a história registra que por mais de 25 mil vezes ele foi dormir sem ter o que comer no dia seguinte. Mais de 25 mil vezes. Lembrando que ele tinha um orfanato, na verdade eram 4 prédios, construídos pela fé, que com mais de 2.000 crianças que ele tirava das ruas e ali eram alimentadas diariamente. E quando ele era perguntado se conseguia dormir diante de tantos desafios como esse, ele dizia: todas as vezes eu durmo, porque todas as vezes Deus supre e envia a provisão na hora certa e para a glória de Deus. E eles nunca passaram fome, O máximo que atrasou o alimento foi uma questão de meia hora, mas sempre tinha provisão. É sempre alguém que era tocado no meio da madrugada para levar recursos. É um caminhão de uma padaria que quebrava em frente ao orfanato, e eles tinham que descarregar e ali mantinham o orfanato. Ou seja, as maneiras como Deus fazia eram assim inusitadas. E Deus sabe como agir e como sustentar aquele que crê nele, confia nele. Um amigo, certa feita, perguntou a George Miller se ele orava muito, qual era o estilo de vida dele. E ele respondeu: eu oro algumas horas todos os dias e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas de minhas orações. Uma vez, dizia ele, persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até a receber. Nunca deixo de orar. E complementa ele: milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto, dizia ele, é nunca cansar de orar antes de receber a resposta.
tenho orado 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venha a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus, e sobre elas eu descanso. Detalhe, queridos, esses 2 homens, pela qual eles oravam, um deles se converteu quando George Miller morreu. E o outro se converteu quando ele foi enterrado. Então Deus, até na morte desse homem, atendeu e ouviu as suas orações. Em relação à leitura da Bíblia, ele disse o seguinte: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata no lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Faço esta declaração solenemente, baseado na experiência de 54 anos. Nos primeiros 3 anos após a minha conversão, negligenciei a palavra de Deus. Desde que comecei a pesquisá-la diligentemente, tenho sido maravilhosamente abençoado. Grande tem sido a bênção recebida do seu estudo seguido, diligente e cotidiano. Considero perdido o dia em que não me detive a meditar na santa palavra de Deus. E George Miller, queridos, deu algumas regras e conselhos para a leitura da Bíblia. E é bom que guardemos esses conselhos. E o bom é que está sendo registrado aqui, queridos. Primeiro conselho que ele deu: leia a Bíblia inteiramente. E não só inteiramente, mas com regularidade. Ele dizia: leia capítulos do Antigo Testamento, leia capítulos do Novo Testamento, um após o outro. Use um plano de leitura. Ele usou outros termos, mas eu abreviei aqui. Use um plano de leitura. A nossa igreja tem um plano de leitura editado e preparado com muito carinho pelo pastor Alan. É ótimo esse plano de leitura. É ótimo, porque nos ajuda a acompanhar, queridos, a fazer uma leitura regular, né, e sistemática da Bíblia. Porque se você for pegar a Bíblia sem um plano, você acaba lendo um versículo aqui, lê um versículo ali, lê um versículo acolá, e nunca tem aí um conhecimento geral das Escrituras, um conhecimento pleno da palavra. Eu não digo um conhecimento total, que ninguém tem conhecimento total da Bíblia, né? Mas pelo menos um conhecimento geral, uma visão geral, global da palavra de Deus, para não sermos enganados nesse mundo de tantas heresias. O segundo, leia a Bíblia em oração. Leia a Bíblia em oração. Não podemos entender, amados, a Bíblia com o nosso entendimento humano. Isso é o óbvio. Em cada leitura, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos auxiliar. Sabe por quê? A Bíblia é o único livro do mundo que, quando você abre para ler, o autor está do teu lado para te explicar. Esse autor é o Espírito Santo. E quando nós dependemos dele, pedimos a orientação dele, a sabedoria dele, ele vai estar nos orientando, nos guiando, nos ensinando. Terceiro, leia a Bíblia meditando. Meditando, pensando, raciocinando. Não fazendo recorde de leitura, mas pensando naquilo que se lê, refletindo naquilo que se lê. Por exemplo, no domingo, eu estava lendo, né, segundo Reis 24 e 25, no nosso plano de leitura. E foi interessante, né, porque no capítulo 24, eu li que o rei Joaquim, né, o rei de Judá, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um rei totalmente ímpio, perverso. Consequentemente, ele foi levado preso para a Babilônia. Né? Segundo Reis 24:15, diz assim: assim transportou Joaquim, no caso Nabucodonosor, Joaquim à Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. Porém, quando eu fui para o capítulo 25, versículo 27 a 30, eu li o seguinte: no 37º ano do exílio de Joaquim, ou seja, depois de 37 anos preso, né, rei de Judá, no ano em que Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês. Tratou com bondade
e deu-lhe o lugar mais honrado entre os reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou as suas vestes de prisão e, pelo resto da vida, comeu à mesa do rei. Diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão regular do rei. E meditando nessa história, eu fiquei assim, pensativo. O cara fez tudo de ruim contra Deus. E no final da vida ainda teve honras, comia à mesa do rei e teve uma pensão. Teve um Bolsa Família ainda, pode-se dizer. Eu falei, caramba, terminou em pizza? Terminou em pizza? Porém, meditando nisso, Deus falou no meu coração, a vida é mais do que viver. E o morrer é mais do que o morrer. Aí eu lembrei de uma mensagem que preguei, né, não lembro qual foi o título, em que eu disse que tem ímpios que morrem dormindo. Morrem como passarinho, dormindo, sem dor, sem choro, sem agonia, enquanto há crente que sofre bastante antes de morrer. Ficam dias e às vezes até meses internados, sofrendo. Porém, queridos, existe uma eternidade com Deus e uma eternidade com o diabo. E se o Joaquim aqui não se arrependeu dos seus pecados, ele está até hoje com o diabo. Ele está perdido. Ele está em pecado eterno. Então, Joaquim foi honrado nessa terra pelos homens, mas se ele não se arrependeu, repito, ele foi para o inferno para ser atormentado. Então, precisamos meditar e pensar naquilo que lemos. Não fazer aquela leitura como se estivesse lendo um gibi, mas meditar, pensar, raciocinar, comparar, de repente, edições ou versões da Bíblia que abre bastante nosso entendimento. E é assim, queridos, que a verdade penetra em nosso coração. É melhor sempre pensar um pouco naquilo que lemos, refletir. Em quarto, precisamos, ao ler a Bíblia, fazer aplicações para nós mesmos. Aplicar para nós. Usar a enxada para puxar para nós e não a pá para jogar para o outro, né? Porque isso é um problema sério dentro das igrejas. Até num sermão, você está pregando e às vezes a pessoa está ali, né, e faz aplicação para a vida do outro. Poxa, se fulano tivesse aqui, o fulano que tinha que ouvir essa mensagem e ele faltou logo hoje. Não era para o fulano, queridos. A mensagem sempre é para nós. Nós temos sempre que jogar para nós, puxar para nós. É muito perigoso ler a Bíblia pensando nos outros, ler a Bíblia para ensinar os outros. Precisamos sempre perguntar: o que é que eu aprendo com esse texto? Qual a lição eu aprendo com ele? Puxar para nós. Quinto, precisamos ler a Bíblia com fé, crendo que é a santa e eterna palavra de Deus. Amados, precisamos aceitar toda a palavra de Deus como verdadeira, com a confiança simples de uma criança. Precisamos descansar nas promessas de Deus. Uma criança, quando está lendo a Bíblia, ela não questiona se realmente Jonas sobreviveu por 3 dias na barriga de um grande peixe. Ela não tem dificuldade com isso. Ela não tem dificuldade com isso. Ela crê, porque ela crê em Deus, ela sabe que Deus é poderoso. Ou poderoso para criar um peixe em condições para engolir Jonas, ou conservar Jonas como conservou dentro da barriga, e como houve outros casos também na história. Então, uma criança, quando lê a Bíblia, ela não tem esses questionamentos. Não tem. Ela lê lá sobre a multiplicação dos pães e peixes, ela fica maravilhada. Como Deus é poderoso. E não tentando justificar ou explicar como que acontece um milagre desse. Então, lê a Bíblia, queridos, com uma fé simples, crendo em Deus. Sexto, precisamos ler a Bíblia com o objetivo de praticar a Bíblia. Praticar. Tiago 1, 22 e 24 diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ou seja, devemos aceitar a palavra de Deus como revelação da sua verdade. E, mais do que aceitar como revelação, depender do Espírito Santo para praticar
aquilo que nós ouvimos, seja na simples leitura da palavra, seja numa pregação ou num estudo que você ouvir. Sempre que você for confrontado a se arrepender dos seus pecados, confrontado a abandonar algum tipo de pecado específico que você lê na Bíblia ou que você ouve numa pregação, e depender de Deus para essa mudança radical, para o que a Bíblia chama de metanoia no grego. Aí fala de arrependimento. O que é o arrependimento? Que é uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de palavras, de língua, uma mudança geral da Bíblia, da vida. E Deus é poderoso para nos transformar quando nós nos deixamos ser transformados por Ele. Então, queridos, precisamos nos atentar a esses conselhos. Precisamos nos atentar ao que a Bíblia nos revela. E nós só vamos conhecer o que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo se conhecermos aquilo que o Espírito Santo revelou para nós. Não tem outro, não tem fórmula mágica. Não é num sonho que Deus te revelar o que fazer. É na palavra de Deus. Então é nessa meditação da palavra constante, ininterrupta, insistente, que nós vamos conseguir ter uma visão geral da palavra e vamos conseguir, para a glória de Deus, nos alimentar da palavra, porque a Bíblia é alimento, e vamos, para a glória de Deus, sermos edificados para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Então, queridos, siga exemplos desses homens que marcaram a história. E não é só George Miller. Tantos outros na história deixaram um legado. Quantos, queridos, até na atualidade, têm deixado um legado? Por quê? Porque amaram a palavra, porque não desprezaram a palavra. O próprio apóstolo Paulo, como nós meditamos nas 3 últimas semanas, ele tinha amor pela palavra. Ele disse para Timóteo: quando você vier, traze a capa que deixei na casa de Carpo, traz também os livros, traz também os pergaminhos, eles são úteis para mim. E como eu já brinquei, não era livro para escorar uma mobília, não era livro para botar fogo, para aquecer ele do frio. Não, eram livros para ele estar meditando, lendo, e livros principalmente a palavra de Deus. Então, meu querido, não despreze a Bíblia. Esse livro está hoje na tua mão. Muito sangue foi derramado. Muita gente morreu. Muita gente deu a vida por amor a essa palavra. Muita gente se doou anos e anos fazendo traduções da Bíblia, estudando, aprendendo grego, aprendendo hebraico, para poder fazer uma tradução que chegasse no melhor nível para nós hoje, em pleno século XXI. E nós hoje temos a tecnologia a nosso favor, temos a Bíblia no celular, podemos usar a Bíblia no tablet, ou no próprio celular, são tantas versões. Eu tenho aqui, por exemplo, no meu celular, no meu tablet, são mais de 30 versões da Bíblia, no My Bible, um aplicativo que você baixa, você pode pegar a NVI, a ACF, que é uma das melhores, a Bíblia Viva, a NVT, e são tantas, e você vai comparando os textos, vai esmiuçando. Tudo isso é para a glória de Deus, para ter um entendimento melhor e saudável da santa e eterna palavra de Deus. Então siga o exemplo desse homem chamado George Miller. Eu já citei algumas vezes. Ele leu a Bíblia toda, queridos, 200 vezes. 100 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. 100 vezes de joelhos. Então, quanto mais lia, mais a sua fé aumentava. Quanto mais nos afastamos da palavra, mais a nossa fé vai diminuindo, vai regredindo, vai morrendo. Então, ame a palavra e, acima de tudo, ame o Deus da palavra. Converse com teu Deus, ore ao teu Deus, busque a face do Senhor, dia após dia, momento a cada momento, em cada instante, seja no ônibus, seja no carro, seja no trem, seja antes de dormir, seja ao acordar, busque a face de Deus e busque a palavra de Deus. Amém, queridos?